Segundo Luiz Barsi, fundos imobiliários são uma bosta. Mas será que ele tá certo? Bem, aqui no canal a gente tem uma série de vídeos que a gente explica os motivos do grande investidor Luiz Barsi ter as ações que ele tem em carteira. A gente já fez vídeos sobre o IRB, sobre o Banco do Brasil, sobre a S Brasil, sobre a Cielo, já falamos também sobre a Klabin, sobre como o Barsi escolhe a melhor ação para aportar naquele mês. Falamos também sobre por que o Barsi odeia as ações de Itaú, falamos por que ele prefere as ações de Santander, e agora a gente vai falar sobre por que ele não gosta de fundos imobiliários. E na verdade, vale só uma correção, o Barsi nunca falou que fundos imobiliários são uma bosta. Ele falou que fundos imobiliários são o conto do vigário, o que é algo muito parecido. O conto do vigário, na verdade, é algo que você está enganando alguém. Na visão do Barsi, os fundos imobiliários são uma enganação, pois você nunca terá um bom rendimento no longo prazo. Mas será que ele realmente está certo nessa visão? Bem, então agora a gente vai analisar isso, mas se você não for inscrito do canal, eu vou pedir para você se inscrever para ficar por dentro dos próximos vídeos. E se você se interessou por algum dos vídeos que a gente tem na playlist de Analisando a Carteira do Barsi, eu vou estar sugerindo esses vídeos ao final desse vídeo daqui, tá bom? Então agora vamos falar um pouquinho sobre a história do Barsi, porque entender a história do Barsi é muito importante para entender o pensamento do Barsi. Basicamente, o Luiz Barsi ele é filho de imigrantes, ele teve uma infância muito humilde, ele começou a trabalhar lá aos 9 anos como engraxate, e aos 14 anos ele já trabalhava numa corretora. E nessa corretora, ao longo do tempo, ele foi desenvolvendo um método próprio de investimentos. Ele foi percebendo que, na verdade, quem comprava e vendia ações e vivia fazendo esse ciclo acabava que não ganhava dinheiro. E quem ganhava dinheiro mesmo na bolsa de valores eram os stakeholders, eram as pessoas que compravam as ações e ficavam durante muitos anos com essas ações só recebendo dividendos. E ele resolveu então adotar isso como filosofia de investimentos. Atualmente o Luiz Barsi é um bilionário e é inclusive o maior bilionário pessoa física da bolsa de valores. Geralmente quando alguém ganha muito dinheiro, ele acaba se tornando uma empresa e acaba preferindo não ser pessoa física. O Luiz Barsi fez o caminho oposto e mesmo sendo bilionário, ele continua sendo uma pessoa física. Ele continua cadastrado na bolsa de valores como uma pessoa física, sendo então o maior investidor pessoa física da bolsa. E para entender um pouco da visão do Luiz Barsi, é muito importante a gente entender que ele começou a investir lá em 69, enquanto os fundos imobiliários só foram criados 30 anos depois, lá em 99. Só que tem um problema, os fundos imobiliários eles se modernizaram muito desde 99 para cá, e só chegaram a ser o que eles são hoje, que são fundos gigantescos com mais de bilhões de patrimônio, multi-inquilinos e multipropriedades, lá por volta de 2018. Então, apesar de ser criados lá em 2019, os fundos imobiliários como a gente conhece hoje, só começaram a surgir a partir de 2018. Então, de 99 a 2018, eles foram melhorando com o tempo e se tornando cada vez mais dinâmicos, cada vez mais interessantes para o investidor, até a gente chegar na versão atual. E vale aqui só destacar que essa melhoria dos fundos imobiliários com o tempo continua. Então, na verdade, o Luiz Barsi ele conquistou bilhões de reais investindo em ações e que naquela época não tinha fundos imobiliários. E eu te pergunto, se você tem uma estratégia e você segue essa estratégia de investimento à risca, e essa estratégia deu tão certo, mas tão certo, que te deixou bilionário, você vai mudar essa estratégia depois de 30 anos investindo, depois de 40 anos investindo? Não, você não vai fazer isso. Então, quando a gente olha o histórico, nos últimos 10 anos, o IFIX, que é a média dos fundos imobiliários, rendeu muito mais do que o IBOV. Isso é muito comum de acontecer em décadas que a economia esteja ruim. Ou seja, nos últimos 10 anos a economia do Brasil não foi muito bem, isso afetou muito o IBOV, mas não afetou tanto assim o IFIX. Por isso que o IFIX foi superior. E obviamente os fundos imobiliários não são investimentos ruins. Eles dão maior resistência à carteira para momentos de crises. Quando as coisas estão ruins, os fundos imobiliários eles tendem a cair menos e tendem a continuar gerando renda mensalmente, o que é muito bom para o investidor. E eles promovem ganhos muito similares a empresas que pagam dividendos, só que com uma recorrência muito maior. Então, se você investir, por exemplo, numa empresa que paga 6% de dividendos e cresce conforme a inflação, bem, seria mais interessante você investir num fundo imobiliário, porque ele consegue pagar muito mais do que 6% e ele paga mensalmente. Então, o grande tchan do fundo imobiliário é essa robustez que ele promove para a sua carteira. Então, na visão do Barsi, os fundos imobiliários são uma enganação porque você nunca conseguirá ter bons resultados no longo prazo. O que, na verdade, isso não é uma visão correta. Na verdade, o Barsi aqui está sendo teimoso, porque depois de décadas e décadas investindo do mesmo jeito, ele simplesmente não quer aceitar que existe atualmente fundos imobiliários que promovem uma forma muito interessante de investimento. E ele não quer aceitar isso porque ele sempre investiu de uma mesma forma, sempre deu certo para ele e para ele está tudo certo também.
E ele não quer aceitar que fundos imobiliários são bons investimentos, porque ele sempre investiu de uma mesma forma, essa forma sempre deu muito certo, e ele não está aberto para novas formas de se investir. E isso explica o fato dele ter essa visão. E esse vídeo vai chegando por aqui, mas se você quiser ter acesso à playlist completa de vídeos onde a gente fala da carteira do Luiz Barsi, eu vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição e também aparecendo na tela. Gente, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.